Olá pessoal do nono ano, tudo bem? Então, na semana passada ficou esse exercício para vocês fazerem sobre formação e transformação das espécies, tá? Ele está na página 86 e 87, então eu pedi para vocês do número 1 até o número 9. Então eu vou corrigir junto com vocês e vou projetar aqui as perguntas, tá? Se você não tem o livro, você consegue acompanhar aqui comigo. Número 1. Por que as mutações que afetam apenas as células somáticas não têm um efeito significativo em termos de evolução, como aquelas que afetam as células germinativas ou os gametas? A resposta para o número 1, pessoal, significa que as células que são as somáticas, que não são os gametas, se tiver qualquer tipo de mutação em células que não são gametas, essa mutação ela não vai passar para as gerações seguintes. Tá? Somente mutações que ocorrem nas células reprodutivas, que são os gametas. Número 2. Indique a alternativa correta e justifique as incorretas. Letra A. Certa mutação provocada por radioatividade resulta em uma característica que dá resistência à radioatividade. Tá falsa. Uma mutação que é provocada por radioatividade, ela não necessariamente, vai dar uma resistência à radioatividade. Ela pode causar qualquer outro problema e não pode ter a ver com isso. Tudo bem? Letra B. A evolução pode ocorrer com a atuação da seleção natural sobre a variabilidade genética de uma população. Então, letra B, certíssimo. Letra C. Uma ginasta que desenvolveu músculos fortes, através de exercícios intensos, terá filhos com a musculatura bem desenvolvida. Falso. Esse ganho de massa muscular é uma característica adquirida. E como a gente viu, as características que são adquiridas, pelo ambiente, elas não são passadas através de gerações. Então, uma ginasta super musculosa não significa que esse filho vai ser também super musculoso. Então essa é falsa e já estou justificando para vocês. Duas populações da mesma espécie não podem originar espécies diferentes mesmo se estiverem isoladas geograficamente. Essa é falsa também, porque do jeito que a gente aprendeu, a especiação, que é a divisão de uma espécie em várias espécies, em subespécies, ela sim pode ocorrer a partir de uma mesma espécie. Tá? Então, o exemplo clássico é aquela barreira geográfica que vai causar um isolamento, e aí essa mesma espécie ela não vai ter mais contato, então vão ser dois grupos isolados. Então, a única verdadeira é a letra B. Número 3. O biólogo alemão August Weismann cortou a cauda de camundongos durante muitas gerações. Ao final do experimento, os filhotes continuavam a apresentar aquele órgão perfeitamente normal. O experimento mostra que, letra A, os caracteres adquiridos não são transmitidos para os seus descendentes. Então é o mesmo exemplo da ginasta que ficou super forte, com a musculatura super avantajada, não vai passar isso para o seu filho. Se cortar a cauda de um camundongo, também não vai passar isso para os seus descendentes. Então, caracteres adquiridos não são transmitidos para os descendentes. Letra A. Número 4. Observe as fotos, leia as legendas e formule hipóteses para explicar as adaptações destacadas na legenda de cada foto. Tá, então, deixa eu passar aqui. Então, tem 5 fotos. E essas 5 fotos significam o quê? Que esses animais, com o passar do tempo, eles foram evoluindo, se transformando. E algumas características que a gente pode observar aqui, elas são significativas ao ponto de a gente dizer assim, não, esse animal tem essa característica, por quê? Porque com o passar do tempo ele precisou se adaptar. Tá? Então, o primeiro aqui, o bicho-pau. O bicho-pau é um inseto que tem características de um pedacinho de madeira, como se fosse um pedacinho de caule de um vegetal. Justamente por ter esse nome, bicho-pau, porque ele é muito parecido com um vegetal. E
Por que vocês acham que ele tem essa estrutura, essa morfologia, essa cor? Justamente por isso. Justamente por ser parecido com o ambiente em que ele vive. E assim ele evita a ação de predador. Ele meio que se camufla, ele se esconde. Ele parecido com um graveto é muito difícil, né, identificar. Ou é um bicho-pau ou é um graveto no pensamento, né, assim, de um predador. Tá bom? Vamos descer aqui, ó. Os dentes de um leão. Então repara, o leão ele possui esses dentes caninos super atrofiados porque com o passar do tempo se tornou necessário a caça. E ele é um animal totalmente carnívoro. Se ele é um animal carnívoro, caçador, predador, ele possui justamente esses dentes caninos, dentes longos, que vão auxiliar a caça, né, a mordida. Tá? Então, justamente essa característica também ajudou na adaptação do leão ao seu ambiente. Lá em cima a gente tem o ouriço e aqui a gente tem um jabuti. Os dois possuem características semelhantes quando a gente pensa em se autoproteger. Tá? Eu estou me autoprotegendo, então a carapaça, tanto do jabuti quanto do ouriço, tá? Permitem o quê? Permitem que sejam animais que possuem essa carapaça rígida, no caso do jabuti, e aqui cheio de espinhos. Isso permite o quê? Que ele sobreviva no ambiente, que ele não seja atacado tão facilmente por um predador. Tá? Então é um corpo bem duro, né? Que faz com que eles tenham uma sobrevida maior. Tá bom? E aqui, ó, aqui a gente tem um golfinho, né? O golfinho ele vai apresentar essa estrutura corporal aqui, um formato hidrodinâmico, presença de nadadeiras, né? Então esse formato alongado do seu bico. E por que ele tem essas características aqui? Porque com o passar do tempo observou-se que era muito mais fácil para os animais que vivem em ambiente aquático apresentar um aspecto hidrodinâmico, porque facilita que eles nadem. Tá? Se ele tivesse um outro formato, seria muito mais difícil. Então todas as características que nós falamos aqui sempre auxiliaram com o passar do tempo uma melhor adaptação ao ambiente em que esses animais vivem. Tá bom? Vamos para o próximo. Número 5. Número 5, 6, 7, 8, 9 são questões mais complexas, então você tem que ler e você tem que raciocinar o que está acontecendo no ambiente, tá? Número 5. Em uma floresta com muitas árvores com tronco de cor clara, viviam mariposas com asas de cor clara. Então, você tem que pensar um tronco de uma árvore claro e mariposas claras. Havia ainda poucas mariposas com a cor escura. Então, o tronco é claro, tem dois tipos de mariposa, claro e escuro. As mariposas mais escuras eram vistas com mais facilidade pelos pássaros que se alimentavam delas. Claro, se ela está num tronco claro e ela é escura, pessoal, as cores, né, se contrapõem. Então vai ser muito mais fácil observar uma mariposa escura num tronco claro, né, do que tudo claro. Vamos continuar. Com a poluição, o tronco das árvores acabou ficando de cor escura. Então o tronco que era claro, com a foligem, né, com a poluição, esse tronco ficou escuro. Olha que interessante. A pergunta é: o que possibilitou o surgimento de mariposas com a cor escura? Justamente a adaptação ao ambiente. Se o tronco ele fica agora escuro e não mais claro devido à poluição, você tem que imaginar o quê? Que as mariposas com as asas de cor escura, elas vão ter muito mais vantagem comparada às outras. Tá? Se eu tenho um tronco escuro e uma mariposa escura, ela se esconde, ela se camufla. Os dois são escuros. Tá? Então elas se tornaram escuras, né, a partir da evolução, justamente para poder se adaptar ao ambiente. Segunda pergunta: o que deve ter acontecido ao longo do tempo com o número de mariposas escuras? O número de mariposas escuras provavelmente aumentou, né, porque elas começaram a se adaptar,
e o número de mariposas claras diminuiu. Por quê? Porque eram mais vistas pelo predador e assim foi o quê? Diminuindo o número das mariposas claras, tá? Última pergunta, como você explica essa situação hipotética e como se chama esse processo? Isso se chama seleção natural, gente. Os indivíduos que são os indivíduos melhores adaptados ao ambiente continuam, evoluem. Os indivíduos que não são adaptados, eles vão sendo eliminados, tá? Vamos para a próxima pergunta que tem tudo a ver com essa, ó. Aí você tem que imaginar também. Em uma ilha, havia 2 tipos de semente, grandes e pequenas, e 2 tipos de pássaro, um de bico grande e um de bico pequeno. Os pássaros de bico grande conseguiam comer sementes maiores. Isso significa que os pássaros de bico pequeno se alimentavam das sementes menores, tá? Após um longo período de seca, as sementes menores praticamente haviam desaparecido. O que pode ter acontecido com o número de cada pássaro durante a seca? Se os pássaros que se alimentam somente de sementes menores não têm mais o acesso, por quê? Porque com a seca isso diminuiu, o número de pássaros menores também vai diminuir. Se eu me alimento de uma coisa e essa coisa agora está escassa, a minha população vai começar a morrer, tá? Acho que já respondi, né? O que deve ter acontecido com o número de cada pássaro. Se um tipo de semente diminui, o tipo de pássaro que se alimenta dela também diminui. Número 7. Organize os acontecimentos na sequência em que eles ocorrem. Então temos aí formação de subespécies, isolamento reprodutivo, formação de novas espécies e isolamento geográfico. O que começa nesse processo e o que tem no começo desse processo e chega até onde? É isso que eu quero saber. Primeira coisa que acontece é o isolamento geográfico. Isolamento geográfico ou barreira geográfica, né, como a gente falou aqui na nossa aula, ela vai impedir que uma mesma espécie tenha contato. Então, primeiro, isolamento geográfico. Segundo, formação de subespécies, tá? Porque essas subespécies que são formadas, elas não têm contato uma com a outra. Terceiro, isolamento reprodutivo. Por quê? Porque essas subespécies que foram formadas só vão conseguir reproduzir com o grupo em que elas vivem. Se eu estou do lado de cá de uma barreira, eu só consigo me reproduzir com os indivíduos que estão do lado de cá e não com aqueles que estão do outro lado. Formação de nova espécie, número 4, tá? Então ficou a ordem assim, ó: isolamento geográfico, formação de subespécies, isolamento reprodutivo e formação de novas espécies. Vamos para 8. Pesquisadores especulam que a formação do rio Congo na África, por volta de 1,5 milhão de anos atrás, tenha colaborado para o surgimento, há cerca de 800 mil anos, a partir de um ancestral comum, das 2 espécies de chimpanzés, o bonobo, encontrado ao sul, e o chimpanzé comum, encontrado ao norte. Sabendo que esses animais não são bons nadadores, explique como a formação de um rio pode ter influenciado nessa especiação. Muito simples, o que acontece? Esses chimpanzés, na verdade, há milhões de anos atrás, né, como o exercício diz aqui, 800 mil anos atrás, melhor dizendo, eles eram somente uma espécie, então era espécie única. O que a formação de um rio pode fazer ali? Se eu tenho uma espécie e é formada uma barreira geográfica no meio, vai ter o quê? Formação de subespécies, tá? Então, na verdade, uma única espécie formou o chimpanzé, a espécie bonobo e a espécie comum, tá? Então, isso fez com que fossem formadas novas subespécies, como a gente chama aqui de especiação. Número 9. Entre as populações de insetos estudadas em determinado ambiente, observou-se que a população A cruza com B.
e geram descendentes férteis. Mas A e B não cruza com C, tá? Então eu tenho 3 populações aqui, A, B e C. A e B cruzam e geram descendentes férteis. Isso aí já é a chave da questão, tá? Vamos à pergunta. Quantas espécies estão envolvidas neste estudo? Justifique sua resposta. Considerando o conceito biológico de espécies, nós temos 2 espécies. Por quê? Porque somente é considerado espécie aqueles indivíduos que possuem características que são semelhantes e que vão produzir descendentes férteis, isso é, descendentes esses que vão ser capazes de gerar novos filhos e assim por diante. Tá? E C? C é uma outra espécie, mas que não vai cruzar com A e B. Só cruzam A e B, por quê? Porque vão formar descendentes férteis. Tudo bem? Então a gente termina por aqui até a 9. A gente vai continuar falando sobre evolução nas próximas aulas. E aí, quando eu terminar os próximos assuntos, vocês continuam da 10 em diante, tá bom? Qualquer dúvida com relação a esse exercício é só me perguntar, pessoal. Então, fiquem bem e até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau!